Você já parou para pensar que talvez a sua realidade não esteja sendo moldada apenas pelas suas ações, pelas suas escolhas conscientes ou pelas circunstâncias externas, mas por algo muito mais sutil e muito mais constante, a sua atenção? A maioria das pessoas acredita que a atenção é apenas a capacidade de focar em algo por alguns segundos ou minutos. Algo simples, quase automático. Mas existe um código silencioso operando por trás disso. Um princípio invisível que poucas pessoas percebem. Onde a sua atenção vai, a sua energia vai junto. E onde a sua energia se estabelece, a realidade começa a se organizar ao redor. Esse é um dos códigos mais ignorados da experiência humana. O código da atenção. Porque enquanto você imagina que está apenas observando o mundo, na verdade você está constantemente alimentando certas partes da realidade com a sua energia. Cada pensamento repetido, cada preocupação constante, cada lembrança revisitada inúmeras vezes. Tudo isso é atenção, e cada vez que sua atenção retorna ao mesmo ponto, é como se você estivesse regando aquela área da sua vida, fortalecendo-a, mesmo sem perceber. Muitas pessoas dizem que querem paz, mas passam horas alimentando pensamentos de conflito. Dizem que querem prosperidade, mas dedicam grande parte da atenção ao medo da escassez. Dizem que querem uma vida leve, mas a mente está constantemente revisitando problemas, erros do passado ou cenários negativos do futuro. E aqui está algo que raramente é dito de forma clara. A realidade não responde apenas ao que você deseja. Ela responde principalmente ao que você sustenta com atenção. Imagine sua atenção como um feixe de luz. Em um quarto escuro, onde você direciona a luz, aquilo ganha forma, destaque e presença. O resto permanece na sombra. A sua mente funciona de forma muito parecida. Existem milhares de estímulos ao seu redor o tempo inteiro, mas apenas alguns recebem o seu foco, e esses poucos começam a ganhar peso dentro da sua experiência. Agora pense no seu dia comum, desde o momento em que você acorda até o momento em que vai dormir. Quantas vezes sua atenção é puxada para preocupações? Quantas vezes você se perde em pensamentos repetitivos? Quantas vezes seu foco é capturado por notícias negativas, comparações, críticas ou memórias desconfortáveis? Sem perceber, a sua atenção passa a maior parte do tempo alimentando exatamente aquilo que você gostaria de transformar. E aqui surge um ponto importante: o universo, a mente ou o campo de realidade, chame como quiser, não faz distinção entre aquilo que você quer e aquilo que você teme. Ele apenas amplifica aquilo que recebe energia constante. Se a sua atenção volta repetidamente para uma ideia, aquela ideia começa a ganhar estrutura dentro da sua percepção e, muitas vezes, dentro da sua própria realidade. Isso não significa que tudo acontece apenas por causa do pensamento, mas significa que a sua atenção atua como um tipo de direcionador de energia. Ela define quais experiências serão fortalecidas dentro do seu campo mental e emocional. E isso, com o tempo, influencia as escolhas que você faz, as oportunidades que você percebe e até as situações que você acaba atraindo ou permitindo. O mais curioso é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a observar para onde sua atenção está indo. Desde cedo, somos treinados para reagir a estímulos externos. Alertas, notificações, opiniões, problemas urgentes, demandas constantes, tudo isso disputa a nossa atenção o tempo inteiro. E quando a atenção não é conduzida de forma consciente, ela passa a ser sequestrada por qualquer coisa que gere impacto emocional. Isso significa que grande parte da energia da sua vida pode estar sendo direcionada para coisas que não contribuem em nada para aquilo que você deseja construir. É como ter um jardim e, sem perceber, passar a maior parte do tempo regando as ervas daninhas, enquanto as plantas que você realmente quer cultivar recebem apenas algumas gotas ocasionais de atenção. Mas quando alguém começa a despertar para esse código, algo muito interessante acontece. A pessoa percebe que não precisa controlar o mundo inteiro.
Não precisa prever tudo, não precisa lutar contra cada problema que surge. O primeiro movimento é muito mais simples: começar a observar onde a atenção está sendo colocada. Esse é um momento de virada silencioso, porque quando você começa a observar sua própria atenção, você descobre algo surpreendente. Grande parte dos pensamentos que passam pela sua mente não foi escolhida conscientemente. Eles simplesmente aparecem. São reflexos de hábitos mentais, memórias, estímulos externos e padrões repetidos ao longo do tempo. Perceber isso traz uma liberdade inesperada. Se os pensamentos aparecem automaticamente, você não precisa lutar contra cada um deles. O verdadeiro poder está em decidir quais pensamentos recebem continuidade, quais ideias recebem mais alguns minutos da sua atenção, quais histórias internas você continua alimentando. Esse pequeno ajuste muda tudo, porque a atenção funciona como um combustível. Cada vez que você continua pensando sobre algo, analisando, revivendo ou imaginando aquela situação, você está adicionando mais energia ao mesmo circuito mental. E quanto mais energia esse circuito recebe, mais forte ele se torna. Mais fácil fica para a mente retornar ao mesmo lugar novamente. É assim que muitas preocupações se tornam persistentes, não porque são inevitáveis, mas porque recebem atenção repetida. E é exatamente assim que novas possibilidades também podem ganhar força, quando sua atenção começa a retornar, de forma consciente, para ideias que representam expansão, aprendizado, clareza ou soluções. Com o tempo, a mente começa a reorganizar seus caminhos internos. Mas existe outro aspecto ainda mais profundo do código da atenção. Aquilo que você observa constantemente começa a moldar a sua percepção da realidade. Duas pessoas podem viver na mesma cidade, caminhar pelas mesmas ruas e ter experiências completamente diferentes. Uma percebe oportunidades, encontros interessantes, momentos de beleza e aprendizado. A outra percebe apenas problemas, frustrações e obstáculos. O ambiente é o mesmo, o mundo externo é o mesmo, mas a atenção de cada pessoa está treinada para detectar coisas diferentes. A mente humana funciona muito como um filtro. Ela não consegue processar todos os estímulos disponíveis ao mesmo tempo, então precisa selecionar aquilo que parece mais relevante. E o critério que a mente usa para essa seleção é simples. Ela prioriza aquilo que recebe atenção com frequência. Se alguém passa muito tempo pensando sobre falta, a mente começa a identificar sinais de escassez em vários lugares. Se alguém direciona a atenção constante para crescimento e aprendizado, a mente começa a notar caminhos, informações e conexões que antes passavam despercebidos. Isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Por isso, muitas pessoas têm a sensação de que a realidade mudou, quando, na verdade, o que mudou foi o ponto de observação. A atenção começou a iluminar partes diferentes da experiência. E esse é o momento em que o código da atenção começa a trabalhar a seu favor. Você percebe que não precisa esperar que a realidade externa se transforme primeiro. Existe algo mais imediato que pode ser ajustado agora mesmo. O lugar para onde sua atenção retorna ao longo do dia. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que dificuldades não existem. Significa apenas escolher não alimentar mentalmente aquilo além do necessário. Resolver o que precisa ser resolvido, aprender o que precisa ser aprendido, e depois permitir que a atenção se mova para direções que realmente fortalecem a vida que você deseja construir. Pense na atenção como uma espécie de voto energético. Cada vez que você dedica tempo mental a algo, é como se estivesse votando para que aquilo tenha mais espaço dentro da sua experiência. Se a maior parte dos votos vai para preocupações, comparações e frustrações, esses elementos acabam dominando o cenário interno. Se os votos começam a ser direcionados para ideias de crescimento, curiosidade, presença e possibilidades, uma reorganização gradual começa a acontecer. E essa reorganização é mais poderosa do que parece.
porque aquilo que ocupa sua mente com frequência acaba influenciando suas decisões, suas atitudes e até a forma como você se apresenta ao mundo. Pequenas mudanças internas começam a produzir resultados externos com o tempo. Mas existe um detalhe essencial nesse processo. A atenção não precisa ser perfeita. Muitas pessoas acreditam que precisam controlar cada pensamento ou manter foco absoluto o tempo inteiro. Isso cria tensão desnecessária. O verdadeiro segredo é mais simples. Sempre que perceber que sua atenção se perdeu em um ciclo que não contribui para a sua vida, apenas reconheça e redirecione. Sem julgamento, sem culpa, apenas redirecione. Esse gesto simples, repetido muitas vezes ao longo do tempo, começa a reprogramar a direção natural da sua mente. E então, algo interessante acontece. Aquilo que antes parecia exigir esforço começa a se tornar mais natural. Ideias construtivas surgem com mais frequência, soluções aparecem com mais facilidade, a mente fica mais clara, mais presente. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque sua atenção deixou de alimentar constantemente os mesmos circuitos limitantes. Quando você entende esse código, começa a perceber algo ainda mais profundo. A atenção é uma das formas mais puras de energia que você possui. Ela determina onde sua consciência está presente. E onde sua consciência está presente, existe potencial de transformação. Por isso, algumas tradições antigas diziam que a qualidade da vida de uma pessoa depende diretamente da qualidade da sua atenção. Não apenas daquilo que ela faz, mas daquilo que ela observa, contempla e sustenta dentro da própria mente. A atenção pode aprisionar alguém em ciclos repetitivos de preocupação, ou pode abrir espaço para clareza, criatividade e expansão. Tudo depende de como ela é utilizada. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas para onde sua atenção vai quando tudo está tranquilo. A pergunta mais reveladora é para onde sua atenção corre quando algo inesperado acontece. Porque nesses momentos aparecem os padrões mais profundos. Algumas pessoas imediatamente direcionam a atenção para o problema e permanecem ali, analisando cada detalhe negativo por horas ou dias. Outras reconhecem a situação, lidam com o que é necessário e então começam a procurar caminhos, aprendizados ou próximos passos. Essa diferença pode parecer pequena, mas ao longo dos meses e dos anos, ela cria trajetórias de vida completamente diferentes. O código da atenção não exige perfeição. Ele apenas revela uma verdade simples e poderosa. Aquilo que recebe sua atenção de forma consistente começa a ganhar força dentro da sua experiência. Quando você se torna consciente disso, algo muda. A vida deixa de ser apenas uma sequência de reações automáticas. Surge um pequeno espaço de escolha entre o estímulo e a direção da sua energia. E dentro desse espaço silencioso existe um poder enorme. Porque cada vez que você decide, mesmo que de forma sutil, direcionar sua atenção para algo que expande sua consciência, você está literalmente treinando sua mente para viver em uma frequência diferente de percepção. Com o tempo, esse treinamento cria novos caminhos internos, novas formas de interpretar a realidade, novas possibilidades de ação. E aquilo que antes parecia distante ou improvável começa a se tornar mais acessível, simplesmente porque sua energia deixou de estar dispersa em 1000 direções diferentes. Ela passou a fluir com mais intenção. Esse é o código da atenção. Um princípio silencioso que está atuando na sua vida todos os dias, quer você perceba ou não. A pergunta que fica agora é simples. Para onde a sua atenção tem ido enquanto a sua vida está acontecendo? Se esse vídeo trouxe uma nova forma de olhar para a sua própria realidade, deixe seu like, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão começando a despertar para esses códigos invisíveis. Se inscreva no canal Os Códigos do Despertar e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros princípios silenciosos que influenciam profundamente a consciência
e a forma como a realidade se organiza ao nosso redor. E se você conhece alguém que está passando por um momento de transformação ou busca respostas mais profundas sobre a própria vida, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única ideia, no momento certo, pode mudar completamente a forma como alguém enxerga o mundo. Agora me diga algo nos comentários. Você já tinha percebido para onde a sua atenção está indo enquanto a sua vida acontece?